Apareceu o zerinho lá em cima para a gente começar a falar. Geralmente é com 10 que aparece. Copiar. Zerinho. Isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um Café com o Evangelho. Hoje, dia 13 de outubro de 2020, iniciando o livro Fonte Viva, gente. Hoje vamos fazer a lição número 2 do livro Fonte Viva, o segundo volume do Pentateuco Emanuelino. Antes de começar, vamos apresentar para vocês a nossa equipe aqui, né? Eu sou Aloísio Silva, da Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas. Ao meu lado estão os nossos representantes do Café com o Evangelho na Europa, o Francisco Mogas e a Flobela Mogas, eles que residem em Santarém, Portugal. Bom dia! Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Isso, boa tarde! Hoje é boa tarde para vocês. Agora então na Europa já é boa tarde. Ao lado desse casal simpático, temos outro casal, não menos simpático, que é o casal Lima, Sônia e Ironil Lima. Sônia é evangelizadora e Ironil é músico. Abaixo temos a nossa... Bom dia, Ironil. Bom dia, Sônia. Abaixo temos a nossa querida Marlene Ferreira Grimaldi. Bom dia, Marlene. Ela que é de Rio das Ostras. Na verdade, ela é de Carangola e reside em Rio das Ostras. Ao lado da Marlene, temos o nosso Adalberto Prado de Moraes. Ele que é representante do Café com o Evangelho na Ásia. Ele reside no Japão. Boa noite, Adalberto. Ohayou. Boa noite. Ao lado do Adalberto, nós temos a nossa querida Silvia Freitas, que é gestora de pessoas da Natura, e ela é de Ubá e reside em Seropédica, Rio de Janeiro, a cidade de pesquisa. Bom dia, Silvia. Bom dia. Bom, feito isso, então, nós vamos pedir ao Adalberto para fazer a oração inicial e a Sônia ou o Ironil para fazer a leitura. Você está com o computador aí, Sônia? Tá, né? Ok. Então, Adalberto, com você, querido. Mais um café com o Evangelho. Vamos acalmar os nossos corações, relaxar, tranquilizar as nossas mentes, focar em Jesus, nos nossos amigos espirituais, no nosso anjo da guarda. Que ele nos proteja neste dia que começa, neste dia que está no meio, lá em Portugal, e neste dia que termina aqui no Japão. Que todos possam receber a bênção e a boa nova de Jesus. E que Jesus possa estar nos nossos corações. Que assim seja. Muito obrigado. Esperar colocar a leitura, Luiz? É claro. Aloísio, está sem som, Aloísio. Vamos lá. Vamos para a leitura, então. Leitura 2, modo de fazer. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Ainda mesmo a criatura ociosa que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça é constrangida a tornar a luta a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu em torno de si mesma.
somente constrói, sem necessidade de reparação ou corrigenda, aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos, sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem superioridade, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações. Em todos os passos do Divino Mestre, vemo-lo na intenção incessante em favor do indivíduo e da coletividade, sem prender-se. Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passa fazendo bem, sem outra paga além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu com a mesma serenidade. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas sem alterar-se. Reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere com a atenção centralizada nos desígnios celestes. Não te esqueças de agir para a felicidade comum na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Todavia, para que a ilusão não te imponha o fel do desencanto ou da soledade, ajuda a todos indistintamente, conservando acima de tudo a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. Desafio para nós hoje, né? Lição. O meu amigo Francisco Mogas, eu sei que você não gosta de ficar sozinho na janelinha, mas você vai ficar do lado da sua esposa. Porque é o seguinte, se eu não colocar a janela sozinho, eu não consigo colocar os comentários, que aí eu vou tapar a Marlene, o Adalberto, a Silvia. Entendeu, meu amigo? Estou dizendo que ele já combinou comigo, que a Luiz não me deixa sozinho, mas ele está com a problema. Tá bom? Que o Mestre Jesus nos abençoe para que a gente consiga, hoje, no segundo dia, nosso desafio aí de interpretar esse texto em mesa redonda, em coletivo. Como o mundo espiritual tem as suas razões, não foi por acaso que, de novo, né, a palestrante não pôde comparecer. Ela me ligou cedo, então ela me avisou, tentou me falar comigo ontem, mas eu estava envolvido com a visita à minha mãe. Então, eu estava tão eufórico, porque depois de 7 meses sem vê-la, 7 meses e alguma coisa, então, quando eu recebi a notícia que eu podia visitá-la, eu não pensei em mais nada, apagou tudo da minha cabeça. E ela, então, a palestrante me ligou umas 4 ou 5 vezes. E agora deve estar com o celular desligado. Então, eu liguei para ela, mas ela não atendeu. Então, eu acredito que ela ia avisar que não ia poder comparecer hoje, né? Mas vamos lá, cumprir o nosso desafio. Colocar aqui os comentários do povo dando bom dia, né? Que o Mestre Jesus nos abençoe, que os benfeitores espirituais possam nos inspirar, né? A todos nós do café, para que a gente possa interpretar com os olhos de Jesus, né? Com a cabeça de Jesus, maculando o mínimo possível a mensagem tão pura que é a mensagem do Evangelho. É tão bem apresentada aí pelo nosso querido Emmanuel. Ele diz o seguinte, ele utiliza uma citação da carta de Paulo aos Filipenses, né, no capítulo 2, no versículo 5, onde Paulo diz assim aos moradores de Filipe: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Veja como é que pode, né? Sem ler a citação, a minha introdução ao texto foi esse, né? Que a gente tenha o mesmo sentimento que em Jesus. Claro que nós estamos ensaiando, então, nesse momento, que a gente tenha esse sentimento para interpretar, né? O mesmo sentimento que envolveu Jesus, diz o Paulo.
nas relações, naturalmente, com os seres humanos. Esse é o nosso desafio. E por que o apóstolo Paulo diz isso aos moradores de Filipe? Porque Jesus é o modelo, é o guia da humanidade. Né? Então, ele é o nosso modelo. Nós devemos perseguir a meta de seguir ele, de sentir como ele. Tem até uma música belíssima, uma música católica, né? Que é sentir como Jesus sentia. Sentir como ele. Esse é o nosso desafio. Se nós ainda, como diz a Silvia ontem, né? Se nós não conseguimos ainda, isso não quer dizer que nós não vamos conseguir. E Jesus deixa bem claro para nós: vós sois deuses. O que eu faço, vós podeis fazer e muito mais, se o quiseres. Né? Alguém trouxe essa reflexão, foi o Enio, que tem esse detalhe que ninguém lê, né? Se nós quisermos. E aí a primeira frase de interpretação do Emmanuel diz assim: todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Então, quando Allan Kardec pergunta aos bons espíritos qual é o objetivo da reencarnação, os espíritos respondem para Kardec: o progresso. Progresso. Mas se a gente puder pegar essa palavra progresso e esmiuçarmos ela, a reencarnação é para a gente consertar, refazer coisas que fizemos no passado. No estudo da Joana no domingo, a gente percebeu, com a reflexão da Joana, que está na hora da gente parar com essa proposta de culpa, de voltar para consertar o que fizemos, mas agir com liberdade, fazendo aquilo que Jesus propõe, escolhendo o melhor caminho, escolhendo o serviço no bem, escolhendo o altruísmo, que foi o tema da aula, né? Escolhendo o altruísmo. E aí não será mais por karma, essa coisa pesada do karma, de voltar para resgatar o passado. Joana propõe a gente desfazer essa ideia e falar assim: estou aqui para trabalhar, estou aqui para servir. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo: quem mais trabalha, quem mais deve. E uma vez o Divaldo falou: pois é, então quer dizer que os ociosos não devem nada? Eu, então, devo muito, é isso? Então, o próprio Divaldo chamava atenção para essa visão equivocada do movimento espírita. Então, nós estamos aqui para servir Jesus, para escolher. As nossas escolhas nos levarão à luz. As nossas escolhas nos levarão à treva. Nós que vamos... E tudo isso será um movimento interno. E aí, agora eu vou passar a tarefa para o casal amigo aí de Santarém, nossos queridos Francisco e Florbela Moura. Então, vamos o som. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O que me calhou foi uma frase muito interessante. Eu passo a ler. Ainda mesmo a criatura ociosa, que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça, é constrangida a tornar à luta, a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesma. Uma frase extraordinária que me faz lembrar, quando eu li isto, fez-me lembrar uma lição de Jesus num evangelho que foi descoberto em 1945, que é o evangelho de Tomé, em que Jesus nos diz: sede transeuntes, ou seja, não podemos parar, temos que estar sempre em movimento, não podemos nos ligar à inércia, à inutilidade, e sempre que o fizermos, viremos cá para, como diz aqui, sairmos dessa inércia, que nós próprios criamos essa inércia. Eu às vezes ouço alguns espíritas dizerem-se: não há problema, então, nós somos imortais,
Se não fizermos agora, devemos fazer noutra altura. Mas Jesus nos diz ser transeuntes. Ser transeuntes não podemos parar, porque nós sabemos, então, neste momento de transição, que é a transição do planeta, de provas e provas e expiação para um planeta de regeneração, nós podemos perder o barco. E teremos que regressar a um planeta possivelmente muito menos evoluído que o nosso, e aí voltamos novamente a ter que fazer a aprendizagem, a ter que sair dessa inutilidade, dessa preguiça, dessa inércia. Portanto, há que sermos realmente transeuntes e sairmos desta preguiça que muitas vezes nos envolve. Guardar para amanhã. Costuma-se dizer em um ditado em português: não guardes para amanhã o que podes fazer hoje. Não sei se no Brasil tem este ditado, mas é verdade. Não guardes para amanhã o que podes fazer hoje, porque amanhã realmente poderá ser tarde. Mas só depende realmente de nós. Eu não vou comentar a frase seguinte. Vou deixar esta frase para a Sílvia, porque o Aloísio pediu-me para eu comentar também a frase a seguir, que diz: somente constrói, sem necessidade de reparação ou corrigenda, aquilo que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Mas eu acho que este parágrafo está muito relacionado com o parágrafo que a Sílvia irá falar. Por isso, eu vou deixar para a Sílvia fazer este comentário, porque este parágrafo está muito relacionado com, digamos, as pequenas frases que vêm a seguir. Queres dizer alguma coisa, querida? Já falámos sobre a necessidade de haver alguma coisa para se fazer no dia a dia. É importante para a nossa saúde mental, acima de tudo, termos uma ocupação. E isso também ajuda-nos a zelar pelo bem-estar físico da matéria. Por isso, pronto, estamos realmente no caminho de alertar para que não fiquem parados mesmo. Portanto, mesmo em tempo de férias, não há como uma pessoa ocupar-se a fazer qualquer coisa, uma jardinagem, uma plantação de qualquer coisa, o simplesmente ajudar, mesmo as tarefas domésticas em casa, que as esposas agradecem imenso. Eu agradeço. Os maridos, a atuação dos maridos nesse campo. Portanto, às vezes existem brigas inutilmente, porque se eventualmente todos os companheiros ou companheiras tivessem essa atitude, teriam também um casamento mais feliz. E hoje em dia eu alerto muito os meus filhos nesse sentido. Cuidado, filhos, há que ajudar, há que saber fazer as coisas acima de tudo, porque hoje em dia os casamentos aguentam-se muito com a cooperação dos dois, e não só de um a fazer e o outro na ociosidade, digamos assim. Pronto, então, e passamos agora aqui para a Sílvia. Pronto, Sílvia, deixo-te caminho para poderes comentar também o meu parágrafo. Bom dia a todos. É muito bacana essa lição, que é um convite para a gente realmente seguir o Mestre, seguir o exemplo de Jesus, que se fez servo, sendo o espírito mais elevado que já pousou aqui na Terra, veio para nos ensinar uma grande lição, que nós estamos aqui na Terra realmente para aprender, para trabalhar, para nos colocarmos a serviço do bem. E Jesus, sendo um espírito tão evoluído, ele colocou-se aqui como um servo, servindo o quê? A todos sem distinção. E ele ensinou essa lição para a gente, né? Então, aqui na mensagem, Emmanuel faz para a gente um convite para que nós possamos fazer como Cristo, fazendo o melhor para todos. E quantos de nós ainda se pega tentando, né, fazer algo que nos beneficie, tão somente ou a nossa família ou os nossos amigos?
E Jesus veio trazer uma lição que ele ampliou esse conceito para a gente de irmandade, ele ampliou esse conceito quando ele trouxe para nós que o Pai, Deus, é Pai de todos. Então, quando ele amplia e coloca que todos nós somos irmãos, quando a gente pretende fazer algo, que nós possamos fazer em benefício de todos. E como fazer? Então, tem um modo correto também de fazer, que Emmanuel nos coloca, sem expectativas de remunerações. Muitos de nós faz não querendo, às vezes, a remuneração material, né? Eu vou fazer tal coisa porque eu quero esse benefício. Mas quantos não temos ainda aqueles benefícios velados, né? Aqueles benefícios escondidos? Às vezes a gente vê muitas manifestações de trabalho, mas que as pessoas têm um interesse secundário por trás disso, né? Então, é muito comum agora no período de eleição a gente vê isso, né? Ver um cidadão começar a fazer uma obra, de repente ele se lança candidato. Então, não questionando, né, as intenções, porque cada um de nós só sabe das suas, mas muitos de nós pode ter esse interesse escuso, né? E outra, às vezes a gente também fica assim, né? Eu vou fazer que é para eu ter uma bônus horas no plano espiritual, né? Então também é um interesse, mas é sem expectativas de remuneração, sem expectativa de agradecimento, sem expectativa de reconhecimento, fazer porque é bom fazer porque é necessário trabalhar. E quem trabalha já está sendo beneficiado, porque está colocando a sua energia em prol da vida, está colocando o seu tempo em prol de construir algo, de deixar o seu legado aqui na Terra. Então, ou seja, esse já é o mérito da ação, sem exigências, né? Então, às vezes a gente fica exigindo tal coisa, não, eu só faço se me derem condições apropriadas, eu não fiz porque eu não tenho essas condições apropriadas. Vai fazendo com o melhor que você tiver naquele momento, sem mostrar-se, né? Ou seja, sem querer aparecer, sem exibir superioridade. Olha, eu sou tão evoluída que eu faço muito e faço com muito amor, né? Então, às vezes, a pessoa que realmente está nessa condição de evolução toda, ela nem percebe a grandeza das atitudes dela, porque ela vai fazendo, vai trabalhando, vai sendo útil em cada momento e assim ela vai construindo, né? Sem tributos de reconhecimento e sem perturbações. Às vezes a pessoa, para iniciar um trabalho, perturba tanto o ambiente que a gente se esquece de que o trabalho é simples, né? E o trabalho sempre vai aparecer quando a gente se colocar à disposição de querer trabalhar, quando a gente estiver no caminho. Somente constrói sem necessidade de reparação ou corrigenda aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Então, quando a gente estiver muito consolidado, muito inspirado e muito no mesmo padrão de Jesus, que é de construir o bem, realmente a gente não vai ter necessidade de reparação, a gente já vai estar no caminho aí, no caminho certo da evolução, sem precisar o quê? De novas corrigendas, que são essas novas oportunidades que a gente se coloca em teste para se depurar cada vez mais. Então, existe um modo correto de como fazer. E como a Luísa colocou no início, pensando que, sendo altruísta, não vou pensar só em mim, mas eu vou generalizar, vou abrir isso para a coletividade, vou pensar no bem de todos, como fez o nosso mestre. E agora eu vou passar a palavra para a Soninho e Ironil, para a Marlene, que vai dar continuidade aqui. Marlene, precisa colocar som no seu microfone. Como tão bem colocou nossos amigos, não basta fazer,
É necessário como fazer, porque às vezes nós fazemos de qualquer maneira, reclamando, blasfemando, exigindo superioridade, reconhecimento. E Jesus, em todos os passos do Divino Mestre, vemo-lo na ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade, sem prender-se. Em todos os passos do Divino Mestre. Não era apenas em alguns, naquele que melhor lhe convinha, mas naquele que beneficiava a humanidade inteira. Então, em todos os passos, ele continuou incessante. Então, nós damos um passo e reclamamos. E ele não, ele continuou incessantemente servindo ao Pai. André Luiz tem uma frase que eu gosto bastante: ajuda e passa. É nós fazermos alguma coisa por alguém e passar. Em cada situação que nós formos fazer alguma coisa por alguém ou por nós mesmos, nós não devemos ficar presos àquela situação. E quando ficamos, nós nos amarguramos. Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passa fazendo o bem, sem outra paga, além da alegria de estar executando a vontade do Pai. E o que é executar a vontade do Pai? Fazer o bem é fazer a vontade do Pai. E todas as vezes que nós estamos fazendo o bem, sem esperar recompensa, nós estaremos fazendo a vontade do Pai. Toda ocupação útil é trabalho, segundo os Espíritos, no Livro dos Espíritos, o trabalho é ocupação útil. Independente da ocupação que estivermos fazendo, se ela for útil à coletividade, a nós mesmos, ela é um trabalho digno. Então, a nossa colaboração nesse modo de fazer, que implica é a maneira como vamos fazer. Importa é que façamos da melhor maneira possível. Fica aí a nossa colaboração. Vou passar a palavra para os nossos amigos que darão prosseguimento. Bom dia a todos. Então, o que nos coube foi: exalta o vitem da viúva e louva a fortuna de Zaqueu com a mesma serenidade. Então, a gente vê aqui que Jesus não faz distinção entre a pobreza e a riqueza. O que vale em tudo são as nossas intenções, como a gente age, como a gente faz essa caridade. A viúva, aqui citada, ela deu tudo que ela tinha. Zaqueu também, quando ele entende Jesus, os ensinamentos, quando citado lá na Bíblia, né? A salvação entra em sua casa, quer dizer, no seu coração, aquelas palavras de Jesus começa a fazer sentido, a fazer morada, a ele vivenciar aquilo, ele também vai dividindo tudo que ele tem. E ele termina também essa divisão em outra encarnação, porque o nosso trabalho não é só em uma encarnação. Nós temos várias vindas aqui à Terra para darmos continuidade às nossas tarefas. Então, naquele momento, a viúva colocou, além da moeda que ela tinha, que era a única, né? Ela colocou também o sentimento, o amor, a intenção. Ela uniu o ato dela de caridade com o amor. Então, é isso que nós devemos fazer. Auxiliarmos alguém, nós devemos fazê-lo com muito amor, com muito carinho, colocando-nos no lugar do outro. Como gostaríamos de receber esta ajuda? Então, é assim
que devemos fazer para com os nossos irmãos, porque não sabemos o dia de amanhã, se estaremos na condição daquele que necessita. Todos nós, como eu digo há várias lives, todos nós somos necessitados, seja de bem material ou da ajuda espiritual dos nossos amigos incansáveis no bem. Bom dia para todos. Jesus exaltou a fortuna de Zaqueu. Zaqueu era aquele cobrador de impostos ali em Jericó, que, apesar de ser detestado por todos, ele tinha ansiedade de ver Jesus, né? E Jesus ali sabia que ele era um vaso escolhido, então exaltou a sua fortuna. A história dele é assim, ó. A história de Zaqueu, baixinho como que, contada pela Bíblia. Veja você, queria ver Jesus no meio da multidão. Por mais que ele subia, não via não. Eu quero ver Jesus, bradou quando ele viu a árvore ao lado da qual subiu. O mestre olhando chama Zaqueu para falar que à noite em sua casa vai pra jantar. Eu quero ver Jesus, bradou quando ele viu a árvore ao lado da qual subiu. O mestre olhando chama Zaqueu para falar que à noite em sua casa vai pra jantar. E aí foi, Zaqueu continuou a sua jornada, né, maravilhosa, e vai ser aquele 13º discípulo de Jesus, chamado, esqueci o nome, mas ele vai ser um discípulo de Jesus no futuro. É isso aí. Obrigada. Maravilha, meus amigos. Vamos. Arigato, André. Depois de tudo isto, depois de todas essas análises, o texto de Emmanuel ele fecha glorioso, como sempre. Ele coloca Jesus, depois de ele fazer tudo que fez, ele vai atender Lázaro, reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere. Ele vai se entregar, né? Vai se entregar para ser depois levado ao céu. É assim que nós temos que imaginar, né? Fazer algo útil, reerguer os nossos amigos, reerguer, animar aqueles que estão em depressão, reerguer uma doença, saber caminhar para o cárcere, porque quando Kardec pergunta sobre a reencarnação, é um cárcere. Por pior que ele, a melhor definição que eles dão é assim, você está como um lodo, num lodo, você não consegue se mexer, você está preso, não consegue. Então, esse é o nosso cárcere. Mas nós temos que ter a visão de que nós vamos para alguma coisa melhor. Alguma coisa melhor na espiritualidade. Nós fomos criados para progredir, como falou o nosso amigo, mas e sermos espíritos puros, como Jesus, né? Como Jesus o é agora. Então, não te esqueças de agir para a felicidade comum na linha infinita dos teus dias e de tuas horas. Eu sempre falo aqui para os meus amigos aqui do Japão, a minha felicidade vai depender da felicidade de vocês.
A minha felicidade vai depender da felicidade de vocês. Se vocês estão felizes, eu também estou feliz. Assim era Jesus. Ele podia, ensinava, porque ele sabia, mesmo com os braços abertos, os dois ladrões ao lado, fala o ladrão: você estará comigo no reino do céu. Então, nós temos que sempre pensar no futuro e fazer a felicidade dos outros, dos meus amigos, da minha família, porque a minha felicidade depende deles. Ninguém é feliz sozinho. Todavia, para que a ilusão, não importa o fel do desencanto ou da soledade, ajuda a todos, indistintamente, conservando acima de tudo a glória de ser útil. Ser útil. Marlene falou, eu até anotei aqui, ajuda e passa, né? Não sei, foi a Marlene que falou, acho. Ajuda e passa, né? Ajuda sem querer recompensas, né? E falar e ser útil, né? De modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive de Jesus Cristo. Jesus falava, né? Deus está em mim, né? E nós falamos, Jesus está em nós. Sempre eu gosto de, quando faço nossas reflexões, nossas orações, eu falo assim, que Jesus possa estar dentro de nós. Que Jesus possa habitar os nossos corações. Que o nosso coração possa se encher de Jesus. Em todo esse ensinamento. Então, meus amigos, me estendi um pouco. Estourei o tempo. Mas é só para empatar com a Silvia. Tá? Brincadeira. Eu sempre ganho assim. Aí fica então essa reflexão. Sermos felizes. Fazer os outros felizes para que nós possamos ser felizes. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado. Arigatô. Todo mundo de volta para a janela. Eu quero dividir com os companheiros duas situações, né? Uma que ontem foi Dia das Crianças e a gente, apesar de ter criança na telinha, a gente não fez menção a elas. E, enfim, eu ontem vi percebendo que o movimento espírita trabalha e se dedica à criança, não só. A gente tem aqui a Sônia, que é evangelizadora, juntamente com a Jailza, mas a gente tem outros exemplos de gente que se dedica às crianças, que eu achei assim, muito, muito legal. Eu acabei participando, assistindo, né? Talvez porque eu seja ainda uma criança que precisa crescer, né? Olha só, live das crianças, só para a gente. Não sei se eu coloquei o som. Aí foi ontem às 15 horas, e os companheiros, acho que é Sérgio o nome dele, e que se dedicaram a não só a cantar, mas a também mostrar a música espírita. Olha eles aí, que maravilha. Eu esqueci de colocar, deixa eu colocar som aqui para vocês. Então a gente começa a tarde dizendo Feliz Dia das Crianças! Que o seu dia seja muito bom. Nós pedimos a Deus e a espiritualidade amiga que cuide de você, criança, adulto, que cuide da sua vida, que cuide de todo o seu caminhar e dos seus passos. E a gente deseja que você tenha uma vida repleta de alegrias, repleta de aprendizado, de respeito, de união, de muito amor. Com muito doce, desenho, videogame, música, sei lá, tudo que você gosta, tudo que você quer. Isso! É o que a gente sempre espera, né? Estamos rumando aí a felicidade, então que a gente já possa ir devagarinho alcançando essa felicidade.
A live durou 1 hora, eu assisti ela inteira, mas só para a gente perceber aí a mensagem dos companheiros para as crianças, e também vale para nós. Eu vou colocar depois o link, né, para quem quiser depois compartilhar, assistir com calma, essa live das crianças, nossa dedicação aí a todas as crianças que trazem para a gente a esperança de um mundo melhor, a esperança de novos tempos, e nossa profunda gratidão aos evangelizadores espíritas. Todas as religiões têm sempre evangelizadores, mas nós temos os nossos evangelizadores aí espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Que eles recebam a nossa gratidão por ajudar a cultivar essas florzinhas aí, que são as crianças que vão construir um mundo melhor. Que o Mestre Jesus nos envolva, nos mantenha firmes do propósito de servir, agora e sempre. Muita paz a todos e todas.